Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje, para narrar os acontecimentos da semana, teremos as explicações do Dr. Henrique Prior. Dr. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Obrigado eu, Thalita. Então, Dr. Henrique, a gente teve essa semana a questão do Trump, que ele escapou do impeachment, não é mesmo? Como o senhor havia mencionado na última semana, ele é muito performático. E, dessa vez, a Pelosi confirmou que ele está fazendo do Congresso um reality show. Qual seria a sua análise, então, em relação... Ele está a fazer do Congresso um reality show e os democratas, infelizmente, estão a contribuir para o reality show. Nomeadamente a própria Nancy Pelosi, que rasgou o discurso dele e não devia ter feito. Não devia ter feito porque isso foi mal entendido por quem viu esse gesto. Claro que Donald Trump é um palhaço, digamos assim, um palhaço, com todo o respeito pelos palhaços, um palhaço por excelência. Ele começou a ser notado na vida pública por causa dos reality shows em que participava e agora está a participar em mais reality shows na presidência dos Estados Unidos da América. E aquilo que se passou no Congresso com a rejeição do impeachment por parte do Senado era algo desesperado e foi mais um reality show. É claro que os democratas não ignoravam que não iria ser possível destituir Trump no Senado. Porque, desde logo, eram necessários 2/3 dos senadores e o Partido Republicano tem a maioria no Senado. E seria algo de absolutamente extraordinário que isso acontecesse. Agora, o que é extraordinário é o cinismo dos republicanos. Exceto num caso Mitt Romney, que foi candidato republicano contra Trump, foi o único, mas, do modo geral, o cinismo dos republicanos é algo de espantoso. O que é que eles disseram? Disseram isto. Efetivamente, Trump fez coisas ilegais. Aquilo que ele fez não é permitido pela lei. Mas não é ao Senado que cumpre decidir se ele agiu de acordo com a lei ou violou a lei. Ao eleitorado nas eleições de 2020. Ora, isso é inacreditável. É qualquer coisa como dizer que um tribunal se abstém de julgar, porque neste caso concreto o Senado funcionava como um tribunal, e deixava isso para a população, do modo geral, julgar. Isso já sucedeu na Alemanha nos anos 30. A Alemanha seguiu Hitler. Precisamente porque os tribunais se recusaram a julgar Hitler e entenderam que o julgamento era da população. Isso demonstra até que ponto caiu o Partido Republicano. É curioso que o Partido Republicano, durante o mandato de Bill Clinton, por um problema privado de Bill Clinton, de uma relação de Bill Clinton com uma sua secretária, uma relação amorosa que ele terá tido, pediu o impeachment de Bill Clinton. O Partido Republicano. Agora, com algo que é uma verdadeira traição à pátria por parte de Trump, o Partido Republicano nega o impeachment. No caso do Clinton, na Europa, isso era completamente impensável. Pedir a destituição de um presidente com fundamento num problema pessoal, num problema amoroso pessoal. Aliás, aqui na Europa até há uma grande suscetibilidade relativamente aos problemas pessoais dos políticos. De modo geral, a vida pessoal dos políticos não vem a público. Há um respeito pela intimidade da vida privada. No caso, e compreende-se que haja, porque mesmo os políticos têm direito à vida privada. Só não têm direito à vida privada quando a sua vida privada interfere na vida pública. Aí os cidadãos têm direito de saber e de julgar. E os tribunais também, como é óbvio.
No caso de Bill Clinton, era um caso privado, puramente privado. E os republicanos não tiveram dúvidas em pedir o impeachment de Bill Clinton. E agora, num caso destes, eles não aceitam o impeachment de Bill Clinton. Nós percebemos até que ponto caiu o Partido Republicano com isso. E, de certo modo, aquilo que os democratas quiseram fazer foi fazer ver aos cidadãos americanos que o Partido Republicano tinha caído tão baixo que estava ao lado da ilegalidade, da violação da lei, de uma autêntica traição aos interesses da pátria, apenas para favorecer os interesses pessoais de um presidente. Ora, isso é acreditar, é uma ingenuidade muito grande. É acreditar muito na razoabilidade, na racionalidade do povo americano. Porque o reality show que faz Trump é tudo contra a racionalidade. E mais, é que Trump não se limita aos reality shows. Ele liga os reality shows à religião. Ele, ainda ontem, aquilo que ele fez foi, no café da manhã, no pequeno almoço, como chamam os portugueses, ele rezar, fazer uma oração, chamar maus e diabólicos aos democratas que fizeram e chamar-lhes mentirosos. Ele, um mentiroso absolutamente repugnante, que vive à custa da mentira, que inclusivamente para impedir o avanço da investigação, se recusou a fornecer documentos à Câmara dos Representantes, impedindo a defesa do impeachment e impedindo que se fizesse justiça. Ele, no fundo, utiliza duas coisas para suportar a própria mentira. Por um lado, o estado de espetáculo, o reality show. Por outro lado, a religião. Duas mentiras extremamente mobilizadoras do eleitorado americano. O eleitorado americano continua a ser uma grande parte dele, muito religioso, muito supersticioso. E que Trump utiliza essas duas vertentes do povo americano para seu benefício. Os democratas acreditam na racionalidade e numa espécie de bondade do povo americano. Ora, aí eles estão completamente enganados. E o que prova isso é a popularidade de Trump, que neste momento é uma popularidade enorme. Apesar de tudo aquilo que ele tem feito de nocivo para o povo americano, do empobrecimento das classes mais baixas americanas e, quanto a mim, da manipulação das estatísticas. É uma questão que só no futuro se irá demonstrar. Ele está a manipular as estatísticas da América. Estatísticas do desemprego e estatísticas do crescimento. E ele tem jogado com isso a seu favor. Infelizmente, os democratas acreditaram demasiado na racionalidade, como disse, do povo americano, para tentarem desse modo mostrar que não é só Trump, é o próprio Partido Democrático que o suporta, que é um defensor da ilegalidade, um defensor de uma autêntica traição à pátria americana e aos interesses da América, para defender a sua seita partidária. Ora bem, foi um objetivo que se revelou errado e, ainda pior, no Wyoming, os democratas tiveram algo de absolutamente caricato. Ainda hoje, as eleições foram na terça-feira e ainda hoje não se sabem os resultados eleitorais do Wyoming, que é o primeiro estado e que, tradicionalmente, não se sabe porquê, determina os presidentes, quem serão os presidentes dos Estados Unidos da América. Ora,
eles nem sequer conseguiram contar os votos. E se revela uma desorganização total. Não é que isso não tivesse sucedido já com os republicanos também. Mas, neste momento, face a um indivíduo como Trump, que utiliza o estado de espetáculo, ele utilizou isso para ridicularizar de uma maneira cruel os democratas. E os democratas caíram nessa. Infelizmente, parece-nos que a América vai ter mais 4 anos de Trump a partir de 2020, porque a América está autenticamente a cair nos braços por defeitos dos americanos. Os americanos, do modo geral, são bastante ignorantes. A televisão americana, comparada, por exemplo, com a televisão portuguesa, a televisão portuguesa é altamente intelectual comparado com a televisão americana. A televisão americana vive do reality shows das maiores imbecilidades do mundo. Está 24 sobre 24 horas a transmitir imbecilidades e as falsas religiões para os americanos. E daí a autêntica lavagem ao cérebro dos americanos. As pessoas pensam naquilo que lhes dão. As pessoas pensam no reality shows e pensam na religião, que é aquilo que as televisões lhe dão para pensar. E o Partido Democrata, infelizmente, não pensou nisso. Que as pessoas pensam naquilo que lhes dão para pensar. Porque aquilo que se faz na América é uma autêntica lavagem aos cérebros. E, portanto, essa lavagem aos cérebros irá resultar de uma maneira extremamente eficaz a favor de Trump. Isto deixa-nos enormes preocupações no futuro. E comparando desde já com a China. Sim. Estamos na China num momento também terrível. E na China, o que sucedeu foi que um médico que alertou para o coronavírus foi censurado pelo sistema político, foi chamado a atenção e foi obrigado a fazer uma declaração, a assinar uma declaração em como tudo aquilo que ele dizia não era verdade e que ele andou a espalhar falsas notícias e a alarmar a população. Sobre a epidemia, né? Sobre a epidemia do coronavírus. Ora, isso é a censura imediata e que vem na sequência da forma como os partidos comunistas agiam. Sei lá, o Stalin, qualquer um que dissesse alguma coisa que não lhe agradava, mandava-o matar e, inclusivamente, relativamente a dirigentes, tirava-os, suprimia-os das fotografias históricas. E a China continua a fazer hoje a mesma coisa. Uma das razões porque a União Soviética caiu foi pelo desastre de Chernobyl, da central atómica de Chernobyl. E o Estado Soviético, com Brezhnev, negou perentoriamente o desastre de Chernobyl, que afetou milhões de pessoas. E isso contribuiu para a queda também daquele regime. O regime chinês é um regime que tem mostrado uma eficácia económica enorme. Sem dúvida nenhuma que o progresso da China tem sido algo de absolutamente extraordinário. Em tão pouco tempo, como é que eles transformaram aquele país de uma maneira tão radical. Misturando um regime comunista com um mercado capitalista. Capitalista comunista com comunismo de Estado, misturando capitalismo com comunismo, com capitalismo de Estado. Capitalismo puro e simples com capitalismo de Estado. Isso foi extremamente eficiente. Mas há um problema que eles têm sempre medo. É da contestação interior, da liberdade interna. Ora, eles têm tendência para abafar qualquer notícia que seja contra os interesses do poder ou contra aquilo
que o poder considera ser o bem público. Não é só lá, vamos lá ver. Não é só lá. Nós aqui em Portugal já tivemos, e na Europa já tivemos mais ou menos a mesma coisa. Nós tivemos aqui, há muitos anos, lembram-se, há cerca de 20 anos, tivemos aqui a chamada 20 e tal anos, tivemos aqui a doença das vacas loucas, que paralisou completamente o mercado de bovinos, de carne bovina, com um prejuízo enorme para os produtores de carne bovina. Também se tentou abafar isso, precisamente com o fundamento de que isso poderia provocar o alarme e o caos. Ora bem, aquilo que fizeram cá em Portugal foi tornar o alarme e o caos, que poderiam ser evitados, numa realidade. Porque, como se pretendeu tapar o sol com uma peneira, o que sucedeu é que a doença das vacas loucas desenvolveu-se de uma maneira imparável, as feiras continuaram, as feiras, os mercados, a venda de bovinos continuou a fazer-se e, portanto, o contágio a fazer-se de uma maneira muito rápida. Na China foi a mesma coisa. Eles, de um instante para o outro, eles quiseram abafar, mas aquilo foi de um instante para o outro que a doença se propagou. E não conseguiram descredibilizar a equipe técnica, né? As pessoas que, enfim, a equipe médica... Eles tentaram descredibilizar, mas depois, por uma ordem do Supremo Tribunal de Justiça chinês, reabilitou o médico, ou um jovem oftalmologista, que alertou para o problema. Infelizmente, esse jovem oftalmologista morreu agora. Enfim, oficialmente morreu do coronavírus. Não sabemos, porque o coronavírus atinge sobretudo as pessoas mais debilitadas, portanto, os mais idosos, mais debilitados. Não atinge tanto as crianças, por exemplo. É um pouco um mistério porque é que atinge as crianças. Não atinge as crianças, não atinge tanto as crianças, mas sobretudo os mais idosos e mais debilitados. Ele era ainda relativamente jovem e saudável. São legítimas as dúvidas sobre as reais causas da sua morte. É perfeitamente legítimo que num regime como o regime comunista chinês que as pessoas se interroguem se ele morreu efetivamente daquilo que dizem que morreu, do coronavírus, ou se foi assassinado por qualquer razão. Não se sabe. Mas é uma hipótese que não devemos descartar. E portanto, aquilo que a China fez foi precisamente aquilo que não devia fazer, sob pretexto de evitar, de esconder o perigo, de não causar alarme e não demonstrar as insuficiências do sistema, porque o grande problema é o contacto excessivo da população diretamente com animais selvagens. Parece que o coronavírus tem como meio de transmissão o pangolim, que é um animal já em vias de extinção. É um mamífero, mas que tem muito parecido, inclusivamente, com os sáurios. É curioso. O pangolim é o meio de transmissão. Pelos vistos, é o meio de transmissão. Ora, aquilo que eles deviam fazer era procurar identificar logo o meio de transmissão e, sobretudo, as pessoas que tinham aquela doença, impedir desde logo que contactassem com outras pessoas. Mas não, eles deixaram que durante algum tempo as pessoas fizessem a vida normal e só depois de haver um contágio total, e bastante tempo depois de continuarem abertos esses mercados onde se transacionavam animais selvagens. Portanto, as autoridades sanitárias chinesas demoraram a reconhecer a gravidade do problema, demoraram a tomar medidas e agora estão em pânico. São, neste momento, 50 milhões de pessoas que estão completamente isoladas. E imaginemos, isto é, 5 vezes mais a população toda de Portugal, mais do que toda a população de Espanha, por exemplo, praticamente toda a população da Itália. Repare-se, são alarmantes mesmo. A situação alarmante e os efeitos nefastos para a economia que eles tiveram, com o objetivo de não causarem efeitos nefastos para a economia. Aquilo que eles fizeram foi agravar os efeitos nefastos na economia. É esse o perigo das ditaduras.
que pretendem acabar, a transparência é sempre boa. Sobretudo nestes casos, é sempre boa. Porque mesmo o alarme, aquilo que vai fazer é com que as pessoas tomem medidas. Mesmo que fosse alarmista. As pessoas tomavam medidas de proteção. Elas próprias. Até nem precisavam que as autoridades tomassem medidas sanitárias. Porque elas próprias tomavam medidas sanitárias. Assim, a partir do momento em que as autoridades vêm dizer que não há perigo nenhum, as pessoas estão à vontade. O resultado foi esse. É um problema das ditaduras que revela o verdadeiro caráter e o caráter contra os interesses dos cidadãos do regime chinês, que, para além do problema da liberdade, tem esse problema, como consequência, tem esse problema, digamos assim, esse dano colateral, que o problema da liberdade é central, e esse dano à saúde pública do regime é um dano colateral do sistema político chinês. A gente pode, então, afirmar que foi uma irresponsabilidade, é uma responsabilidade em relação à saúde, né, da posição da China em relação à saúde. A gente pode afirmar, mesmo modo, a questão do cenário na Alemanha atual, uma irresponsabilidade diante do cenário democrático? Há uma certa responsabilidade também de alguns alemães da CDU, o partido da senhora Merkel, que na Turíngia se elegeram a AfD, um partido nazi, reconhecimento nazi, que defende o nazismo, que defende Hitler, que nega o Holocausto. E a CDU aliou-se à AfD, Allianz für Deutschland, são as iniciais da AfD, Aliança pela Alemanha, e a AfD, juntamente com a CDU, elegeram um governador da Turíngia. Ora, isso é extremamente grave e a senhora Merkel, honra lhe seja feita, exigiu a anulação daquela votação. Isso é extremamente grave, porque é legitimar um partido que legitima o nazismo, que legitima o assassinato em massa, que legitima o Holocausto, que legitima uma guerra que matou milhões de pessoas. E um partido desses é estranho como ele ainda é legal na Alemanha, depois de passar da Alemanha, e só se compreende isso porque, em grande parte, o povo alemão também foi cúmplice do nazismo. Isso tem de ser dito. Mas, depois do povo alemão ser cúmplice do nazismo, as novas gerações alemãs deviam perceber perfeitamente que qualquer cumplicidade com o nazismo é intolerável e trágica para a própria Alemanha. Aquilo que a CDU da Turíngia fez foi tornar legítimo o programa da AfD, dos nazis, dos neonazis alemães. Isso é extremamente grave no momento em que os neofascistas e neonazis estão a proliferar sobre a Europa, já com ataques até às campas de judeus, já com ataques na rua a estrangeiros, a negros, nomeadamente, com o racismo declarado e com o antissemitismo também declarado. Mal vai a Europa se esse tipo de ações forem toleradas pelos partidos democratas. E repare-se que a CDU foi o partido que ajudou a reconstruir a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Tem responsabilidades históricas de defesa da liberdade e não está a assumir essas responsabilidades históricas, infelizmente. A senhora Merkel emendou a mão do partido da CDU na Turíngia, mas fica para sempre este gesto de legitimação por parte
dos membros da CDU da Turíngia de legitimação dos neonazis alemães. E nesse cenário, enfim, de ameaças e tudo mais, a gente tem agora, na questão da Guiné-Bissau, o novo presidente, né, que inclusive ameaçou prender qualquer embaixador que reconhecesse a ministra. A Guiné-Bissau, infelizmente, os países lusófonos têm uma autêntica máxima. É que parece que não há eleição nenhuma onde não haja corrupção, onde não haja fraude, desde Angola, Moçambique, Guiné, exceto Cabo Verde. Cabo Verde, felizmente, tem-se mantido numa linha democrática e de honestidade do poder político que temos de realçar. Um pouco também Timor, embora Timor também tenha graves problemas de corrupção. Mas, infelizmente, os países da lusofonia estão, todos eles, mergulhados na corrupção e na fraude. No caso concreto, foi o Mara Sissoko Embaló que inclusivamente socorreu, pelos vistos, de hackers portugueses para falsear as eleições na Guiné-Bissau. E agora está a suceder uma coisa caricata, que é como o PAIGC que propôs como candidato contra o Mara Sissoko Embaló Domingos Simões Pereira, o engenheiro Domingos Simões Pereira, uma figura respeitada e reconhecida, um homem honesto e competente, que infelizmente foi derrotado por essa fraude levada a cabo pelos hackers portugueses que se puseram ao lado de Embaló. O PAIGC, que tem a maioria na Assembleia da República da Guiné-Bissau, não dá posse ao Presidente. E o Presidente agora diz que vai tomar posse, quer eles deem posse, quer não, e como o Governo demitiu uma Ministra dos Negócios Estrangeiros que se mostrou favorável a Embaló para substituir por uma Ministra que fosse favorável e que fosse fiel ao PAIGC e a Domingos Simões Pereira, o Embaló tomou a atitude que se espera de qualquer ditador, que é, pura e simplesmente, ameaçar quem aceitasse, quem reconhecesse a nova Ministra dos Negócios Estrangeiros, ameaçar que o prendia e que o deportaria. Isso é um ato ditatorial absolutamente inadmissível. Infelizmente, é isso que está a acontecer na Guiné-Bissau, que tem assistido ao assassinato de presidentes, de ex-presidentes, e que não há meio de entrar numa linha serena de democracia, transformando-se, continuando a ser um Estado, um narco-Estado, um Estado falhado, um Estado em que os generais vivem não só do tráfico de armas, mas até do próprio tráfico de droga. É esta a realidade da Guiné-Bissau, que infelizmente mostra que se a população da Guiné-Bissau seria digna da independência, seria, mas os seus dirigentes certamente não foram dignos da independência que tiveram. E passando agora para o painel português, Portugal, né, a questão que finalmente nessa semana, na última quinta-feira, foi aprovada então ontem, o Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado, exatamente. Qual é a sua análise, doutor Henrique, em relação a essa aprovação? Bem, para além de uma confusão enorme na aprovação do Orçamento Geral do Estado, que fez lembrar a confusão dos democratas do Iowa com os partidos a dizerem que votavam de uma maneira e a seguir pedirem uma interrupção e dizer, afinal de contas, o nosso voto altera-se de a favor para contra. Quer dizer, uma embrulhada enorme, ninguém se entendia e foram todos os partidos. Aquilo foi perfeitamente caricato. Independentemente disso, houve ali também a caricatura do PSD. Quer dizer, o PSD que
propôs a descida do IVA na eletricidade, no final votou contra a descida do IVA na eletricidade. Isso acaba por ser uma jogada perfeitamente caricata, ridícula, para ver até que ponto é que o PSD anda completamente baralhado, para não dizer outra coisa. E isso, provavelmente, o PSD terá verificado algo que isso lhe poderia ser fatal numas próximas eleições. E porquê? Por uma razão muito simples. É que este ano o Estado vai ter um exercício, vai ter um superávit no seu exercício. As finanças públicas vão ter um superávit provavelmente já este ano. Contava-se com um déficit de 0,1%, mas provavelmente haverá já este ano um superávit. Imaginemos a responsabilidade do PSD no próximo ano, que era responsável por um déficit depois de este ano haver um superávit que não estava previsto. E aí eu penso que os dirigentes do PSD terão refletido bem nas consequências para o próximo ano, nos próximos atos eleitorais da sua atitude e daí o terem recuado. Eles dizem porque não foram aprovadas algumas compensações, mas essas compensações eram muito inferiores e tinham a garantia já à partida de que não eram aprovadas, porque o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda já tinham dito que não as aprovavam. E, portanto, o PSD, quando propôs inicialmente a descida do IVA da eletricidade, já sabia que não iria ser votada favoravelmente. E então fez esse filme todo para ficar de bem com o eleitorado. Recuou depois, quando viu que isso poderia arredondar em seu desfavor. É um exemplo de baixa política que se tem de censurar. Claro que quem ganhou no meio disto tudo foi António Costa, que, de uma maneira extremamente inteligente, acabou por manobrar, acabou por vencer e só foram aprovadas propostas que aumentaram o déficit do déficit orçamental em cerca de 40 milhões de euros, uma ninharia. Portanto, António Costa agiu com inteligência na aprovação do Orçamento Geral do Estado, agiu com a cabeça, e o PSD, sem dúvida nenhuma, que agiu com os pés. E nessa questão do Brasil, agora que nós tivemos alguns livros que foram censurados, né, clássicos da literatura, qual é a sua análise em relação a essa cultura e ignorância, né, tão presente nesse governo do Bolsonaro? Isto é um sinal do caminho que leva o governo de Bolsonaro. Se a ditadura ainda não está oficialmente instituída, ela já se manifesta em muitos atos. É o assassinato de gente que só por ser de cor ou por ter o cabelo de uma maneira que não agrada a um polícia, como sucedeu ainda recentemente ontem, um rapaz negro que foi assassinado por ter o cabelo de uma maneira que não agradava a um polícia, e uma grávida que presenciou e filmou o assassinato ser agredida por esse polícia. Portanto, a polícia tem mãos livres para fazer, se é que é polícia. Nós no Brasil nunca sabemos onde é que se há polícia e acabam os criminosos, onde é que começam os criminosos e acaba a polícia. Porque o poder confunde a polícia com os criminosos. Para além desse aspecto da violência, começa agora a haver outro aspecto da violência, que é a censura. No caso concreto de um coronel, prefeito de Rondônia, que mandou apreender 43 livros. Entre eles, a célebre Macunaíma, um dos clássicos da literatura brasileira de Mário de Andrade, e um dos clássicos da literatura universal, que são as Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Isto é, aquilo que nem a ditadura fez, nem a ditadura militar fez-lo agora
aliado, não é aliado, pertence ao mesmo partido, é um apoiante e, digamos assim, um servo. Quis agradar o chefe. Quis agradar ao chefe dessa maneira. Para além da obra de Rubén Fonseca, praticamente toda a obra de Rubén Fonseca, até os sertões de Euclides da Cunha. Curiosamente, eu não sei o que é que os sertões, quem conhece os sertões de Euclides da Cunha, não sabe como é que é possível apreender os sertões de Euclides da Cunha. São um livro icónico do Brasil e que analisa o Brasil profundo. E até esses apreenderam. Já não se trata apenas de censura, trata-se de estupidez. Trata-se de uma autêntica estupidez. Conta-se aquela piada de que a ditadura militar apreendeu os diálogos de Platão porque não sabia com quem é que Platão estava a dialogar. Aqui é um pouco a mesma coisa. É a ignorância total, misturada sempre com a religião. Repare-se que já em 2018 o governador do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que aliás está indiciado por corrupção, que é um indivíduo ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, esse indivíduo tentou apreender um livro. Não conseguiu, porque os tribunais brasileiros não lhe permitiram. Agora, este governador da Rondônia tentou fazer, porque depois foi impedido disso e teve de recuar, porque era demasiado escandaloso. Porque isso nem Trump faz. No fundo, aquilo que está a suceder, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, é a implantação, ou na Bolívia, em muitos países, é a implantação do neofascismo. A lavagem aos cérebros já não se faz através da violência, faz-se através dos reality shows e da religião. A religião é o grande mal do Brasil. A religião é a grande forma de extorsão da sociedade brasileira. Uma grande parte da população brasileira vive à custa da religião. A multidão de pastores e de gente que vive à custa da religião no Brasil é enorme. Das pessoas mais ricas do Brasil, contam-se os líderes religiosos, que não fazem nada, a não ser pregar mentiras e vender banha da cobra e vender falsas esperanças àqueles que não têm esperança. Indivíduos que, no fundo, praticam autênticas burlas morais, esses indivíduos são eles que neste momento dominam o Brasil. E a religião, toda a religião, é invocada como fundamento básico, como o cimento do próprio governo de Bolsonaro e da estrutura do Estado brasileiro que está ligada a Bolsonaro. O Brasil, enquanto não se livrar dessa praga das seitas religiosas, das iurdes, dos evangélicos, desses indivíduos que pregam o cinismo e a mentira e que vivem à custa do povo e pregam a religião para dominar o povo e pregam a religião, uma religião que eles dizem cristã. Cristo falava de amor e aquilo que eles falam é de pistolas, é de metralhadoras, é de assassinatos. Esses indivíduos são eles que neste momento estão a dominar o Brasil. Se a população brasileira, se o povo brasileiro não acordar para isso, o Brasil não terá saída. A primeira instituição nefasta para o povo brasileiro as primeiras instituições são as seitas religiosas. Até porque tudo o que eles pregam... E é que tudo aquilo que eles pregam é mentira e são formas de extorsão do povo. E de lavagem ao cérebro do povo. E de obrigar o povo a pensar constantemente na religião, em vez de pensar nos seus reais problemas. E pensar que a religião, que Deus é que os auxilia para resolverem os seus problemas. Aqui em Portugal costuma-se dizer fia-te na Virgem e não corras, mas no Brasil eles só se fiam na Virgem. Pensam que basta fiarem-se na Virgem, não basta correrem para resolverem os seus problemas. Porque esses indivíduos, à custa dos dízimos,
inculcam-lhes nos seus cérebros essas mentiras. Com certeza Cristo não merece esse tipo de fiel, né? Não. Esses tipos de fiel. Cristo expulsou os vendilhões do templo. Esses são os novos vendilhões do templo. E o povo brasileiro não se apercebe que esses são os novos vendilhões do templo. É importante que quem defende a liberdade e a democracia, e a liberdade começa pela liberdade de pensamento. Não há liberdade de pensamento com censura a livros, com retirar de livros. Não há liberdade de pensamento se de manhã à noite se matraqueiam reality shows e sermões religiosos às pessoas. E se a realidade não é dada a conhecer às pessoas. E se o saber não é dado a conhecer às pessoas. Enquanto os reality shows e a religião forem dados diariamente como alimento aos brasileiros, o Brasil não tem saída como país. E o país continua, o Brasil, o país mais rico do mundo, continuará a ser um dos mais pobres, dos mais miseráveis, dos mais corruptos do mundo. Entre os países corruptos, o Brasil está entre os mais corruptos do mundo. E continuará a estar se a população brasileira não acordar. E se também quem defende a liberdade não tiver a coragem, porque infelizmente quem defende a liberdade, muitos dos que defendem a liberdade, eu estou-me a referir concretamente a Lula e ao PT, estou-me a referir, não tiveram a coragem de enfrentar essas seitas religiosas que destroem o Brasil. Não tiveram essa coragem. Andaram a reconciliar-se com paninhos quentes com essas seitas religiosas altamente nefastas para o Brasil, para o povo brasileiro. Enquanto o PT e outros partidos que defendem a liberdade no Brasil não tomarem uma atitude frontal, corajosa e digna relativamente a esses indivíduos que não passam de aldrabões, de mentirosos, de cínicos, de indivíduos que se apropriam da riqueza do povo, enquanto não fizer isso, o Brasil continuará a não ter futuro. Tem que parar de assinar esses pactos, né, doutor? É. Encerramos aqui, então, mais um Política Impura. Gostaria de agradecer a análise do doutor Henrique. Doutor Henrique, muito obrigado pelas suas análises. Obrigado eu, doutora Thalita, e despeço-me até o próximo Política Impura. Então, convidamos a todos e a todas a curtirem a nossa página no Facebook e acessarem a radiotransforma.pt e rtf.pt. Até a próxima! Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.